Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título do vídeo é o seguinte, hein? Falou tudo. Não sacaneia o torcedor não. O Gabigol, reticência. Mauro César manda real sobre o Flamengo. Eu acho que ele ainda vai falar sobre essa questão do Gabigol ter entrado na sala de imprensa do São Paulo para mandar beijinho pro Dorival e etc. Eu, sinceramente, não vi nada demais nisso. Mas, realmente, aquele momento talvez não fosse mais oportuno. Ele poderia ter falado com o Dorival antes do jogo. Ir lá sair do vestiário do Flamengo rapidamente, lá no vestiário do São Paulo, dar um abraço no Dorival, um abraço no Rafinha, quem mais ele conhecesse, se ele tivesse algum tipo de contato prévio. E no final do jogo, tá meio chateado, meio puto. Não vai falar com o adversário, né? Mas, beleza. Vamos trocar de janela e conferir logo isso. Lembrando aí aos chatos de plantão, o link do vídeo original está na descrição. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. E Arrascaeta e Luiz Araújo, Mauro César Pereira, porque a informação que eu li, né, não apurei essa informação, eu li essa informação ontem, é que o Arrascaeta vai no sacrifício, que o objetivo do Departamento Médico do Flamengo, a pedido da diretoria, é tentar forçar uma barra. Não seria o momento para ele voltar, mas tentar forçar uma barra, já que é um jogo que pode decidir a temporada do Flamengo. Pode ser um fracasso de vez ou pode ter um ponto positivo, um título. Será que o torcedor rubro-negro pode esperar o Arrascaeta em campo e a situação do Luiz Araújo? Os dois na mesma situação. Claro que o esforço maior para o Arrascaeta poder jogar. Não deve jogar de saída, não creio, mas acho que a possibilidade dele ficar no banco hoje é razoável, eu diria. Ele deve ficar no banco. Estão antecipando a recuperação, tem um risco aí de agravar a lesão, mas assim, e daí, né? Essa altura do campeonato, da temporada, depois de uma série de fracassos, eles vão torcer para que o Arrascaeta possa jogar alguns minutos e estar inspirado. Mais ou menos como no jogo do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, que ele entrou durante o jogo, ele fez um gol de falta e deu um passe para o Wesley marcar o gol da vitória, por 2-1. Então você tem que contar com muita sorte, que ele está sem ritmo de jogo e tudo mais, enfim. O Flamengo é isso hoje, né? Completamente perdido, sem rumo, tentando uma vitória improvável domingo no Morumbi, desmobilizado, com total falta de sintonia entre o técnico e os jogadores, técnico perdido, insistindo em errar, o jogador preocupado em mandar beijinho para o ex-treinador, numa atitude absolutamente tacanha e desrespeitosa com o clube, com a torcida, e nada acontece, ninguém fala nem nada. Eu falei isso ontem e alguns rubro-negros ficaram indignados. Ele pode. Eu falei, não pode. Não, ele não Do pode. jeito que foi sendo filmado, não pode. Ele pode porque o Landinho e o Marcos Braz nada fazem, porque a diretoria do Flamengo hoje também é a diretoria que não se posiciona. Isso é inadmissível. Ele poderia cumprimentar o Dorival no jogo passado, que foi 1-1 no Maracanã, né? Ia até lá no banco, antes do jogo mesmo, vai até o banco de São Paulo, né? Não, levar a camisa no vestiário, sem ninguém filmar. Toma aqui, Dorival, minha camisa do jogo, acabou. Ele podia fazer qualquer coisa. Da maneira que ele fez, é óbvio que é uma atitude inadequada, provocativa. Isso, ele já saiu de campo muito vaiado, e a torcida vaiava e ele ficou rindo, meio assim, debochado. Aquele risinho e tal. Uma coisa também que... Porque assim, tem duas coisas que eu vejo de forma diferente. Uma é você ser vaiado pelo torcedor adversário e você responder. O torcedor adversário, ele quer o teu mal, ele quer que você se arrebente, que você não jogue nada. Ele está tentando te provocar. Então, quando ele vai, por exemplo, na Arena da Baixada, onde isso acontece muito, e a torcida vai lá e xinga ele mostra tatuagem com o troféu da Libertadores, come lá o biscoito, o bolo, sei lá que diabo que jogaram no campo, debocha dos caras. É uma guerra de nervos da torcida rival, adversária, com o jogador. Acho legítimo que ele reaja. Com a torcida do seu clube, nunca. Nunca, não pode. Ainda mais quando está jogando mal. A não ser que ele seja agredido. É a segunda vez que ele debocha. A não ser que ele seja agredido, agressão física, alguma coisa do gênero. Aí não. Agora, a vaia é legítima de um cara que pagou um ingresso caríssimo e ele não está jogando rigorosamente nada há muito tempo. Ele não tem mobilidade, ele não faz gol, ele não dá assistência, ele perdeu até pênaltis esse ano, coisa que ele não costuma perder. 3. Né? Então, assim, a fase dele é ruim, parece não ter autocrítica, não perceber que ele precisa melhorar, ele não aprimorou fundamento nenhum desde 2019 para cá, não melhorou o chute com o pé direito, não melhorou o cabeceio, não melhorou jogadas em velocidade, não melhorou o mano a mano, 1 contra 1. Ele perdeu velocidade, perdeu mobilidade e está mais pesado. Ele só piorou. Piorou a arrancada. Dele é exato. Então, assim, ele não é um jogador melhor do que era no seu auge do Flamengo, 2019, 2020, até
começo de 2021, parte de 2021. Ele piorou como jogador, ele não dá o mesmo retorno, ele quer renovar o contrato, que só termina no final do ano que vem com aumento, e o clube admite dar um aumento, que eu considero uma idiotice até. Porque para você conquistar um aumento, você tem que fazer para merecer. E ele não merece. E ainda faz isso. Tudo bem, o Dorival é um cara muito bacana, muito legal, que ele gosta dele. Agora você vê que jogo, que situação engraçada, né? Curiosa. Na quarta-feira, ele foi expulso, pateticamente. Não joga amanhã contra o Goiás, que está suspenso, em Goiânia. Foi expulso contra o Atlético Paranaense. Não tinha área para zona mista, então o jogador, no caso, ia dar entrevista ali no mesmo local onde o técnico fala, que é aquela bancada. E ele foi. A informação que eu obtive aqui, a informação foi que ele quis dar a entrevista. Foi lá, falou e defendeu o Sampaoli. Aí o Sampaoli faz um monte de bobagem no domingo, o Flamengo perde o jogo, uma péssima atuação, erros assim, crassos do técnico, perdido. Ele vai lá e manda beijo na presença de todo mundo, da imprensa, para o técnico adversário, que é o Dorival Júnior. Que negócio é esse? Você acha que isso é momento para o cara ficar mandando beijinho para sei lá, para quem? No momento que estava filmado, né, Maurício? Ele exato. Fez psiu ainda, ele quis chamar a atenção. Exato. Psiu. O Dorival até ficou meio sem entender, me pareceu. O que está acontecendo aqui? Não sabia quem era. O que está acontecendo aqui? Porque qual o sentido disso? Qual a necessidade disso? Porque no momento que o time perde um jogo importante, é que eu falo sempre, existe uma situação no futebol que os profissionais, as pessoas envolvidas no futebol têm que saber respeitar, que é uma espécie de, entre aspas, de luto, o luto da derrota. O time, quando perde um jogo importante, o torcedor, ele tá aborrecido, ele tá magoado. Não brinca com isso não, cara, entendeu? Não sacaneia o torcedor, não. O cara vê isso, o cara não gosta. Agora, os Gabigolzetes, né? Esses defendem incondicionalmente, que são pessoas que parecem não entender nada sobre futebol, não sabem o tamanho do próprio clube pelo qual dizem torcer, e acham que porque o cara deu alguns títulos ali, com gols importantes, ele não pode tudo. A história do jogador de futebol, como o Gabriel, ela ainda está sendo escrita. E ele vai continuar escrevendo as páginas que ele protagonizar. Essas últimas são muito ruins. E acho até que ele está jogando no lixo, pouco a pouco, toda a idolatria que a torcida tem por ele. Toda não, que alguns vão morrer abraçados com ele. Mas você percebe claramente, não só em rede social, não. Domingo do Maracanã foi muito claro. A vaia foi sonora e não foi a substituição, não. A vaia foi para ele. A vaia foi para ele. O torcedor está cansado de ver o Gabriel entrar em campo e jogar muito menos do que pode e que deve. E custa muito caro. É um jogador muito caro. Quem ganha muito tem que entregar muito. Não existe a relação em que você ganha um altíssimo salário, premiações, etc., e você não devolve. Por que a torcida não vai ao Bruno Henrique? Mesmo não jogando bem domingo, como não jogou, ninguém jogou bem. Impossível. Porque sabe que o Arrascaeta, ele oscila muito e a torcida não vai. O torcedor sabe que aquele cara ali, se ele jogar mal, ele vai jogar mal, mas ele está sempre dando o seu melhor. Agora, além disso, ainda tem outras questões que são discutíveis. Da vida pessoal dele, é verdade, mas que geram incômodo. Ah, o cara quer ser cantor, quer não sei o quê. Qual é o objetivo da vida dele? O que ele quer fazer, afinal? Isso tudo que eu estou falando aqui não é contra o Gabriel, não. É a favor dele. É o que alguém tinha que falar para ele. Mas quem é que tem tamanho no Flamengo, coragem de chegar e falar para ele? Qual o dirigente que vai chegar e falar, Gabriel, qual é? Olha que quanto você ganha. Olha quanto você custa ao Flamengo. Olha a idolatria da torcida por você. Até porque com o Marcos Braz ele nem fala mais, né, Mauro? Mas essa conversa não é conversa de amigo, é conversa de chefe. Então o Marcos Braz, o Landinho, os dois, um dos dois que chamar e falar. Vem cá, qual é, cara? O que está acontecendo? Você vai lá mandar beijo pro Dorival, você é igual a Dorival, liga para ele, manda o WhatsApp. Ou que você fosse à beira do campo ali na frente de todo mundo, dá um abraço nele. Isso é comum. Os jogadores abraçam, às vezes, o ex-técnico, mesmo o adversário, antes do jogo, que é um momento ali até de cumprimentos e uma certa confraternização. Os jogadores se cumprimentam quando são enfileirados ali, né? Na hora do hino, aquela coisa toda, aquele cerimonial. Agora, após o jogo, é uma outra situação. O jogo terminou. Quando é um jogo suave, ok. Mas é uma decisão, o time que ele defende perdeu, né? Não é hora para isso. É óbvio que não é hora para isso. Agora, tem gente que vai achar que ele pode tudo. Não pode tudo, é o que eu falo sempre. Zico faria isso? Não. Tem Zico no Flamengo? Não. Então não pode fazer, meu irmão. E outra coisa também, foi justamente num dia que a torcida exibiu aquele painel lá com vários ídolos históricos do Flamengo, com alguns exageros, né? Como o Diego Ribas aparecendo num plano até muito superior ao lado do Rondinelli. Aí é o fim da picada, né? Pelo amor de Deus. O Diego Ribas era um reserva do Flamengo nos títulos conquistados. Quando ele era titular absoluto, foi a época do cheirinho, que não ganhava nada, perdia tudo. O que ele está fazendo ali, eu não sei. Mas puseram paciência. Alguns exageros, alguns equívocos ali. Mas a maioria dos grandes ídolos históricos do clube estava ali. Tinha até Leônidas, Zizinho, Evaristo, caras do passado. Muito bacana aquilo.
O Gabriel tem que estar ali em algum momento. Quando aquele painel for atualizado, o dia que ele parar de jogar, que todos ali são ex-jogadores, né? Ele vai aparecer ali, com toda certeza. Ele merece aparecer ali. Apesar de tudo que ele tem feito de ruim esse ano, com péssimas atuações. E essa conduta muito inadequada. Mas alguém tem que ter essa conversa com ele, cara. Porque isso é um papo profissional. Profissional. Isso aí não tem que partir acho que se ele não tem assessores, amigos, sei lá, empresário que fale para ele, o clube tem que falar. O que aconteceu com o Breno Lopes agora? A questão da torcida organizada, para mim, é outra história. Alguém do Palmeiras, não sei se houve, teria que conversar com ele. Fosse o técnico, fosse o dirigente, você não pode fazer um gesto obsceno para a torcida, cara. Ah, mas me vaiaram porque você está jogando nada, está perdendo o gol. Você fez o gol, cumpriu o seu papel, vai lá e comemora. Tá zangado, não corre para a torcida, abraça os seus companheiros. Você tem que saber lidar com isso, gente. O Gabigol vai pedir desculpa, viu que errou? Não, o Gabigol, você não imagina o Gabigol pedindo desculpa para alguém. O Gabigol acha que pode tudo. Ele pode tudo. Ele pode tudo. A questão, ele pode tudo no Flamengo. Porque permitem. O Flamengo hoje tem uma direção permissiva, que não se posiciona, que aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. E comete erros crassos, como, por exemplo, agora, essa situação do São Paulo, que deixaram chegar nessa situação. Permitiram que ela fosse se deteriorando a esse ponto. Então, agora, o pessoal vaiou muito, muito. Não foi pouco, não. Não foi pouco, não. E aí, depois ele foi lá mandar o beijinho, que eu não sei qual é realmente a intenção, não sei por que ele faz isso. Sinceramente, é difícil entender. Às vezes eu acho que o Gabigol quer ser Neymar. Assim, no sentido, sabe, meio popstar. Assim, o que eu sempre falo. Ele caiu nessa cilada de querer ser mais popstar do que jogador de futebol. Quando o cara passa a querer ser chamado de Lil Gabi, tipo, o cara é Gabigol. Ele é chamado pelo que ele faz na carreira. Gol. Ele gosta de ser chamado de Lil Gabi. Ele quer ser trapper. Ué, mas é verdade. Aí sabe o que acontece? É o que o Mauro tava falando do torcedor, que é Gabigolzete. Se ele faz o gol do título do Flamengo, vão achar que tudo o que ele fez estava certo. Isso que é o pior. Não, vão achar, pode deixar o que quiser. A história continua sendo a mesma. Ele jogou mal durante boa parte do ano. Debochou. Ele foi muito mal. E se no domingo, por acaso, ele for pro jogo acontecer, que a lesão dele, pelo que eu soube, também não é grave, ele vai estar disponível no domingo. Amanhã não, porque está suspenso. E ele fizer, eventualmente, um gol que vale o título, ele vai colocar na história. Mas tudo que ele fez de negativo, de atuações ruins durante o ano, também continua valendo. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cara, a história vai sendo escrita. É que nem a história do presidente dele, o Landim. O Landim podia entrar para a história do Flamengo como um presidente vitorioso, que ele tem títulos importantes, sem dúvida alguma. 2 Libertadores, 2 brasileiros. Mas tem cometido tantos erros, que se continuar assim, no ano que vem ele vai sair visto como um fracassado. É isso que vai acontecer. Ah, mas ele ganhou. Sim, mas o resto foi uma porcaria. E aí tem aquela história, a última imagem que fica, né? E fica mesmo. É a mesma situação. Aliás, ele e o Landim podiam trocar uma ideia, fazer uma terapia conjunta, sei lá, né, para ver se consegue perceber as bobagens que estão fazendo. Um na comando do clube, com a parceria do Marcos Braz, e o outro dentro de campo e até fora. E é uma pena, porque assim, um cara que conquistou, a idolatria que ele conquistou, ele é um ótimo jogador, ele tem virtudes, mas ele parece que vive no passado. O que ele ganha com isso? Ele só perde. Ninguém consegue falar isso pro cara. Não tem um amigo para falar isso para ele? Um amigo de verdade, né? Só parça. Né? Não tem, é incrível. Não tem um amigo para... Porque o parça, se ele fala a verdade, ele perde a mamata. Então, é o que eu estou dizendo. Ele deixa de morar na casa do cara, ele deixa o que eu estou dizendo. Esses jogadores, muitos jogadores, é impressionante como eles se... Você pega no ano passado aquela situação do Rodinei e do Davi Luiz, que o Davi Luiz contou a história, o Rodinei confirmou depois, né? A acomodação do Rodinei e como o Davi Luiz foi um amigo que surgiu no caminho dele ali. Na verdade, é um colega de time, não é um amigo pessoal. E o cara ficou ali meio que orientando, levou para casa dele. O Davi Luiz levou o Rodinei à casa dele para mostrar vídeo e falar, cara, olha aqui, tá errado, você desistiu da jogada, não é assim. Se você jogasse na Premier League, você não entrava em campo com esse comportamento, vamos lá e tal. E o cara se conscientizou e fez a melhor temporada dele no Flamengo, a torcida agora até gosta dele. Eu continuo achando o jogador super irregular, mas é a minha opinião, ele saiu em alta, foi embora em alta. Quer dizer, não tem um amigo para conversar. Não tem mas é o que eu falo, um amigo famoso e rico também. Não só isso, ele saiu em alta, foi jogar na Europa no Olympiacos, para onde também foi o Rafinha. O Rafinha não durou acho que 6 meses no Olympiacos e o Rodinei tá lá, já vai completar acho que 1 ano. Ou se não passou de 1 ano, vai fazer 1 ano agora. O Rodinei tá no Olympiacos, parece que seguiu lá, tá funcionando, tá fluindo lá. Também. O amigo ali, que é o que vive na aba dele, não vai falar nunca. Não vai falar nunca. Eu já vi várias vezes. Então, porque não gostam, né? Não gostam. Agora, a chefia tem que ter postura. Manchester United.
Olha o que aconteceu, Isso. enfim, com o Cristiano Ronaldo lá no Manchester United. Voltou lá e tal, não sei o quê, sou popstar, sou o máximo e tal. Ten Hag, não é assim. Eu quero você com outro comportamento, cumprindo outras funções. Ah, mas eu fui 5 bolas de ouro e tal. Você agora é jogador do Manchester United. Aqui quem manda, o chefe sou eu. Tem regras, né? Eu acho que tem regras. Foi embora. Não, foi embora e o time conseguiu voltar à Liga dos Campeões, né? E ganhou uma Copa da Liga, né? Na área da comunicação tem muito disso, né? Quando o personagem, seja qual for, acha que é mais importante que a antena, alguma coisa está errada. Então, e no futebol, a mesma coisa. Né? Quer dizer, eu sou mais importante que o time, mais importante que o clube. Que o torcedor. Que o torcedor. Né? Nesse caso do Breno pedir desculpas, eu não sei, você já entrou nesse assunto, posso falar? Obviamente que eu cortei o final do bagulho e o cara começou a falar de Breno Lopes pra finalizar, não tem nada a ver com o nosso assunto. Cara, o Gabigol realmente precisa ter uma tendência na vida dele, cara. Eu acho que passou do momento de ele entender que ele precisa evoluir como jogador, evoluir como ser humano, amadurecer em vários aspectos que ele me parece bastante imaturo e entender o tamanho que ele tem pra torcida do Flamengo, quanto ele representa pro clube, pô. Eu acho talvez até a camisa 10 tenha feito mal a ele. Braçadeira de capitão, camisa 10, acho que isso fez mal. Enquanto ele tava com a camisa 9 lá, vivendo lá de fazer os gols dele, eu acho que ele tava talvez até melhor. Mas já tava numa descendente, porque se você olhar vídeos dele de 2019, vídeos de 2023, caraca, cara, a diferença dele de velocidade, arranque, explosão, é absurdo. Ele regrediu como jogador. Absurdo. Realmente, assim, eu não vi tanto problema nessa questão dele ter mandado beijinho lá pro Dorival, mas realmente ele poderia ter feito isso no outro momento. Foi meio inadequado aí o que ele fez. Mas eu não vi exatamente isso aí como um problema. Eu vejo outras atitudes dele como mais problema do que isso, na verdade. Mas queria saber o que você pensa a respeito disso. Bote aqui no comentário o que você pensa a respeito do Gabigol aí, nesse momento dele que tá bem ruim. Comente. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp aí. Certamente você deve ter um grupinho de Flamengo. Então, compartilha com o grupo do WhatsApp de Flamengo aí. Ou então, manda aí pro teu amigo flamenguista com quem você troca ideia sobre o momento do Flamengo. Se inscreva no canal, se não estiver inscrito. Acione o sininho da notificação, deixa um like aí. Aqui na tela, ou fora dela. Aqui na tela, com certeza. Tem outros vídeos do canal, né? Aqui tem 2 vídeos na tela e outros que você pode estar vendo aí. Aqui dentro, nessa parte aqui, que são, se você estiver na televisão. E embaixo da tela, aqui do lado de fora. Embaixo aqui, se você tiver no celular, aí você vai rolando na tela, ou aqui no lado, se você tiver no computador. Dê uma olhada se tiver outros vídeos do canal. Quando você assiste um vídeo, termina e continua vendo um outro vídeo do canal, você dá um recado importante para o algoritmo de que o canal é legal, que você gosta do que você está assistindo e que aí o algoritmo do YouTube acaba mandando esse vídeo para mais gente, os vídeos do canal para outras pessoas, porque entendeu que realmente a galera assiste um vídeo e continua assistindo, né? Isso ajuda muito no crescimento. No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.